Boa noite, querido amigo e querida amiga. Que bom que você escolheu estar aqui com a gente mais uma vez, para juntos a gente continuarmos a nossa Semana Santa com o tema Restaurados em Cristo. E já está começando aquele clima de despedida, né, Cristina? Boa noite, queridos. É verdade. Eu já tô até sentindo saudade já de estar aqui todas as noites com vocês, né? Estudando a palavra de Deus, aprendendo mais sobre esse imenso amor. E vamos curtir, né? Esses momentos que temos e como nós falamos ontem, né? Da nossa novidade, ainda vai ter um gostinho de quero mais, vamos ter a classe bíblica, né? Então, vamos aproveitar os momentos de hoje. E eu tenho aqui o verso para reflexão. Vou compartilhar com vocês. Está em Salmo, capítulo 69, verso 15 e 16. E diz assim: Não deixes que este rio profundo me carregue. Não me deixes afundar. Não deixes que se feche a boca do poço onde fui jogado. Ó Senhor, responde-me. O teu amor cuidadoso e fiel é bom demais para mim. Olha para os meus problemas e ajuda-me, conforme a tua rica misericórdia. Amém. Amém. E é com esse pensamento que a gente tem que buscar a Deus quando a gente precisa, de encontrar nele o socorro bem presente, né, em tempo oportuno. E é isso que nós vamos fazer. Nós temos aqui a caixinha de oração, temos muitos pedidos, né, que nós colocamos aqui dentro, e alguns passaram ali pelos comentários do YouTube, outros chegou até nós por meio de WhatsApp, né, que algumas pessoas nos passaram, e outros nós colocamos aí também, né, os nossos pedidos, dos nossos familiares também. Lembrando que os irmãos devem passar ainda hoje ou amanhã de manhã, né, levar ali para a igreja para que então esses pedidos todos sejam queimados amanhã, assim como acontecia, né, lá no antigo Israel, no templo, havia um altar de incenso, e a Bíblia fala que aquele altar de incenso, aquela fumaça que subia, apontava ou simbolizava a oração do povo de Deus, né? Então, quando a gente queima, a gente está demonstrando isso, é um símbolo de que nós estamos elevando as nossas orações para o trono de Deus no céu, tá bom? Muito bem, então, nesse momento eu quero convidar você a buscarmos o nosso Deus em oração. Se você puder se ajoelhar aí onde que você estiver, ou fechar os seus olhos, vamos participar juntos desse momento, então. A Cristina irá orar para nós. Querido e maravilhoso Deus, somos agradecidos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos livrado de todo mal e tem nos dado a oportunidade, Senhor, de a cada dia ouvir a Tua palavra, de aprendermos mais sobre seu amor e tomarmos uma decisão na nossa vida. Por favor, Senhor Deus, ajuda-nos quando nós clamarmos a Ti, diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas, pois sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. Abençoe nossos queridos que nos assistem, Pai, seus familiares e a todos que de alguma maneira essa mensagem vai chegar. Que seus santos anjos se acampem ao redor de cada um deles, os protegendo e livrando de todo o mal. Continua conosco nessa programação. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, chegou agora o momento, então, nosso da gente louvar a Deus. Louve com entusiasmo, coloque o seu coração nesse hino que foi preparado com muito carinho para a nossa Semana Santa, pois Deus ele se agrada muito quando o seu povo o louva. Vamos louvar? Determinado, carrega sua cruz.
seus ombros o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face as marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Que bênção esse louvor. Me sinto mais pertinho de Deus. Amém. E agora, né, ao longo dessa semana, nós temos ouvido e visto vários relatos de transformações, de pessoas sendo restauradas pelo amor de Deus. Vamos assistir mais um depoimento. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação. É sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, né? Mas desde criança conhecido como Bastos. Eu sou uma pessoa
que nasci no lar espírita, cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim, tumultuado, de muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito dos meus irmãos, e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lar diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida. Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bufetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então, ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim: você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim: Basto, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia, nós começamos a ler no 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco. Ela chegou para mim e disse assim: Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim: bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram. São 8 irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na igreja adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa. Nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade. A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos, eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar. Que bênção, né, irmãos? Antes de começarmos a nossa meditação de hoje, eu só queria relembrar do convite para a nossa classe bíblica e, ao mesmo tempo, eu preciso aqui passar para vocês uma alteração de data, tá bom? Eu havia
falado para vocês ontem que a nossa classe bíblica funcionaria às sextas-feiras. Porém, nós estamos alterando, serão sempre nas quintas-feiras, ok? Quintas-feiras. E o primeiro encontro nosso já é na próxima quinta, tá bom? Do dia 8 de abril, às 8 horas da noite. Então, se prepare. Você que está participando com a gente através de um amigo, você que de repente tem condições de passar para a gente o seu WhatsApp, ou direto, ou então por meio de um amigo. Eu vou colocar aí na tela o meu WhatsApp, né, também, para aqueles que quiserem. Por quê? Porque você passando o seu WhatsApp para mim, um oi, olha, quero participar da classe bíblica, eu vou mandar um material para você pelo WhatsApp, tá bom? Então vai ser bom porque você vai poder imprimir aí, né? Caso você não tenha impressora em casa, você pode conversar com alguém que tenha, né? Ou ir numa lan house, lá, imprimir o seu material, e aí então você vai poder acompanhar aí o material da sua casa, poder escrever ali nele, né? Tá bom? Então vai ser muito bom poder participar com você dessa classe bíblica. Lembre-se, o nosso encontro é dia 8 de abril, quinta-feira, às 20 horas da noite. Até lá. Pegou a sua Bíblia aí? Já está com a Bíblia? Está tudo certo? Podemos começar a nossa meditação de hoje? Muito bem. O tema dessa noite é restaurando o perdão. Queridos, nós estamos chegando ao final da nossa Semana Santa. Domingo será o nosso último encontro dessa semana. Ontem, na quinta-feira da Paixão, nós vimos ali que, embora tenha tido muitos momentos marcantes, né, nós focalizamos ali no fracasso espiritual de Pedro, né, e tiramos algumas lições para nós. Nós vimos ali que não podemos confiar no nosso coração. O nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto e muitas vezes a gente confia nele em questões espirituais e não podemos. Não podemos dizer assim, não, eu vou na igreja que eu me sinto bem. Ah, não, eu vou fazer aquilo só se eu sentir no meu coração que Deus falou comigo que vai ser uma coisa boa. Irmãos, cuidado, porque o nosso coração tende a nos enganar. Foi isso que a gente viu ontem, né? E vimos ali que devemos procurar então nos arrepender dos nossos pecados e confiar 100% na palavra de Deus. Pois é isso que Deus deixou para nós como base de regra e fé, e não o nosso coração, tá bom? Muito bem. Chegamos à sexta-feira da Paixão. E esse é um dos momentos mais marcantes para todos nós cristãos. Porque na sexta-feira, Jesus, então, ele é julgado, ele é injustamente condenado e ele é crucificado. Queridos, eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia aí. A mesma coisa de ontem, sabe, irmãos? Nós poderíamos focalizar em várias partes ali da sexta-feira, mas a gente não tem tempo. Então a gente vai pegar só também, dar uma pincelada, porque se nós fôssemos ver cada detalhe da sexta-feira, a gente poderia passar aqui também um mês aqui, só tirando lições preciosas para nós. Mas vamos então lá em Lucas capítulo 23, eu quero convidar você para ler comigo o verso 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus foi crucificado e mesmo diante daquela cena ali, ele no meio de dois criminosos, com tudo aquilo que
havia acontecido, com toda aquela dor que ele estava passando, ele ora a Deus e pede para que Deus perdoe aqueles que estão sacrificando ele. Queridos, a gente deve lembrar o seguinte, que até chegar esse momento que Jesus falou isso, muita coisa já tinha acontecido, né? Jesus já tinha sido traído, Jesus já tinha sido caluniado, Jesus já tinha sido rejeitado, Jesus já tinha sido condenado, Jesus já tinha sido espancado, Jesus já tinha sido escarnecido, Jesus já tinha sido cuspido, Jesus já tinha carregado o peso de uma cruz que não era para ele, Jesus já tinha tido, então, as suas mãos e os seus pés perfurados. Já tinha recebido uma coroa de espinhos e agora estava pendurado como se fosse um dos piores criminosos. Sabe o que isso nos mostra, queridos? Você já parou para pensar que eu e você temos um Deus que se identifica conosco? Verdade. Eu e você temos um Deus que se identifica com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa vida. Você está sofrendo? Jesus sabe o que é isso. Você já foi traído? Jesus sabe muito bem o que é isso. Você foi abandonado? Você mesmo. Você já foi caluniado? Já levantaram falso testemunho contra você e você sofreu muito por causa disso? Ou vem sofrendo por causa disso? Jesus sabe o que é isso. E você, que é maltratado ou que é maltratada, Jesus sabe o que é isso. Que é humilhado, que é rejeitado. Sabe, querido irmão e querida irmã, eu e você temos um Deus que se identifica com as nossas dores. Agora, o que é mais importante nisso tudo para nós? Mais importante do que ver a dor de Jesus é entender o significado de tudo aquilo. Qual é o papel real da cruz para mim e para você? Para entender isso, eu e você precisamos voltar no tempo. E lá para o santuário. E lá a gente vai começar a tirar ali as lições do porquê da cruz. Quer ver só? Então, leia comigo agora aí Levítico capítulo 6, verso 6. Levítico capítulo 6, verso 6. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Nós lemos aí o verso 7 também, mas preste atenção. Desde que entrou o pecado no nosso mundo pela desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando eles comeram do fruto que Deus falou, não comam porque senão vocês vão morrer, ali entrou o pecado no mundo e desde aquele momento Deus começou a trabalhar para nos salvar. Alguns olham o sofrimento à nossa volta, né? Alguns olham tudo que a gente vem passando aqui na Terra e pensam assim, olha,
se existe Deus, Deus nos abandonou. Porque parece que o mal toma conta. Mas isso por quê? Porque infelizmente a pessoa não conhece o plano da salvação. Porque ela não conhece a palavra de Deus. E ali vem nos mostrando que Deus nunca deixou um dia sequer de trabalhar para resgatar e para restaurar os seus filhos. A condição de filhos que nós perdemos na entrada do pecado. Queridos, Deus, Ele trabalha para oferecer o perdão para mim e para você. Agora, o perdão é oferecido. Deus não obriga ninguém a aceitá-lo. É bom que se diga isso. Deus é contra a sua natureza de amor obrigar as pessoas a aceitá-lo. Ele não obriga ninguém. Ele respeita a sua decisão. Você quer continuar com a sua vida do jeito que está? Pode continuar. Mas saiba que hoje Ele te oferece. Hoje Ele está te oferecendo a oportunidade da salvação. E como que Deus fez isso? Veja, Deus havia dito que você haveria de morrer se comesse do fruto. Falou para Adão e para Eva. Não comam, porque senão vocês vão morrer. E agora, como que Deus poderia nos perdoar sem deixar de ser justos? Ou de ser justo, desculpa. Como Deus poderia perdoar o ser humano sem deixar de ser justo? Como assim, pastor? Vou explicar. Presta atenção agora. O amor de Deus por mim, por você, levou Ele a tomar essa decisão de nos perdoar, de oferecer o perdão, correto? Por amor. Mas se Deus simplesmente perdoa eu e você, Ele se torna um Deus injusto. Por quê? Por causa do seguinte, por causa da sua palavra, que não pode voltar atrás. Ele falou que se comesse, morreria. Então, se Deus simplesmente vai contra a lei que Ele instituiu, Deus não colocou essa lei lá no Jardim do Éden? Olha, de todas vocês podem comer. Deus instituiu uma lei ali. Dessa vocês não podem comer. Então, se Deus permite que o ser humano quebre a lei, e a sua palavra então simplesmente não se cumpre, Deus se torna injusto. Um Deus de caráter injusto. Que hoje fala uma coisa, amanhã muda de ideia. Deus não podia fazer isso. Então, como Deus poderia perdoar a culpa dos seres humanos e não ser acusado de injustiça? Lembre-se que Satanás, ele é o nosso acusador. Como que Deus poderia nos perdoar e sem ser acusado por Satanás de injustiça? Ou ir contra a sua própria índole de justiça e falar assim, não, hoje eu sou justo, amanhã eu deixo de ser justo. Isso Deus não pode fazer. Tem gente que acha que Deus pode fazer tudo, né? Mas tem coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, ir contra o seu caráter de amor. Ir contra o seu caráter de justiça. Ou seja, Deus não pode um dia ser justo e no outro dia deixar de ser justo. Sabia disso? Pois é, tem um monte de coisa que Deus não pode fazer. Então, queridos, como que Deus poderia resolver esse problema? Deus, então, providenciou, dentro do seu plano de salvação, um substituto para pagar o preço da nossa culpa. Mas, pera lá. Quem poderia, então, pagar o preço da nossa culpa? Quem poderia nos substituir e pagar no nosso lugar
o preço da culpa. Você lembra? Nós acabamos de ler aí no texto de Levítico que quando uma pessoa pecava, então ela pegava um cordeirinho sem defeito, levava lá no templo, confessava os seus pecados, aquele animal então era sacrificado no lugar do pecador. Ou seja, um inocente levava a culpa no lugar do pecador, correto? Então, pergunta. Então quer dizer que Deus providenciou um substituto, um animal, é isso? Um animal seria o substituto do ser humano? Ué, vamos ver então o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Viu só? É impossível que aqueles animais todos lá do Antigo Testamento pudessem ser o nosso substituto. Que por meio do sangue deles nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. É impossível. Lembre-se, o ser humano pecou. E o resultado do pecado seria o quê? A morte. Deus havia falado, se vocês comerem, vão morrer. Ou seja, se vocês pecarem, vocês vão morrer. E a Bíblia diz também, Paulo fala, né? O salário do pecado é a morte. Então nós merecíamos morrer, a morte eterna. Não é essa morte que nós conhecemos, é a morte eterna. Agora veja. Então, o que eram aqueles cordeirinhos todos? O que eram aqueles cordeirinhos, aqueles animais que eram sacrificados lá no templo? Eles nada mais eram do que símbolo. Deus permitiu que antes de Jesus vir a esse mundo, o ser humano, por meio do símbolo de Jesus, pudesse então receber o seu perdão até que Jesus viesse e morresse no nosso lugar. Veja comigo, João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebeu? Quem é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo. João Batista olhou para Jesus e identificou imediatamente que o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo era Jesus. Amém? Queridos, preste atenção agora aqui. Mas vamos lá então. Um cordeirinho não podia morrer no nosso lugar. Um ser humano não podia também morrer, porque o ser humano é pecador. Como que um pecador vai salvar o pecador? Não poderia ser um simples ser humano. Não poderia ser também os anjos. Não poderiam ser alguma outra criatura especial criada por Deus. Também não poderia ser. Tem alguns, inclusive, que falam assim, não, Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus, é uma criatura de Deus. Ele foi criado por Deus, não como os outros. Ele foi criado na eternidade, de uma maneira especial. Queridos, isso não é bíblico. E isso, na verdade, é uma blasfêmia. Por que uma blasfêmia? Pensa aqui comigo uma coisa. Imagine, então, que eu roubo você. E então você chama a polícia e nós dois vamos para a delegacia. E lá na delegacia, então, o delegado fala assim para o guarda, fala assim, olha, o que aconteceu? E o guarda fala assim, ó, eu peguei esse daqui porque aquele lá falou que roubou ele. Então, o delegado investiga a situação e percebe que realmente eu roubei você e agora, então, estamos ali, nós três, eu, você, o policial e o delegado, né? Nós quatro, então. E agora, o delegado olha assim e fala assim pro guarda, olha, guarda, é o seguinte, esse rapaz aí que roubou, ele é meu filho. Então, vamos fazer o seguinte, você vai preso no lugar dele. Eu não vou prender ele, eu vou prender você no lugar dele, porque eu não quero que ele vá preso, porque eu amo ele. O delegado seria justo?
Pois é, claro que não. Exatamente. Se Deus fosse cobrar a dívida do ser humano de um terceiro, ou seja, de uma outra criatura dele, que não tem nada a ver com o nosso pecado, uma outra criatura que não pecou, que não tem nada a ver com a nossa culpa, Deus seria injusto, porque ele estaria cobrando a nossa dívida de um terceiro que não teve nada a ver com o peixe. Você entendeu? Então, Deus também não poderia cobrar de uma outra criatura. Jesus não é criatura. Olha o que a Bíblia diz. Lá em João capítulo 1, verso 1 a 3 e também o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui nós vemos que o único jeito era o próprio Deus pagar a nossa culpa. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura e nenhum ser humano poderia pagar o preço da minha culpa e da sua culpa. O próprio Deus decidiu se fazer carne e habitar entre nós e pagar a minha culpa e a sua culpa. E a de todos os seres humanos. E aquele cordeirinho precisava ser sem defeito. Por quê? Porque apontava que não podia ser qualquer ser humano. Tinha que ser um ser humano que não tivesse pecados. Os defeitos no cordeirinho simbolizavam o pecado. Jesus não tinha pecado. Ele se tornou uma oferta perfeita. Então, quando Cristo morre por nós, ele morreu como um homem perfeito. E assim se tornou um perfeito substituto para nós. Como a Bíblia diz, como Paulo explica lá, né? Assim como o pecado entrou por meio de um só homem, por meio também de um só homem, veio a vida. Amém? Queridos, a cruz, olhe para a cruz. Na cruz, Deus vindicou duas coisas. Deus vindicou o seu caráter de amor. Ou seja, eu e você merecíamos morrer. A cruz não era para Jesus. A cruz era para nós. Era para mim e para você. Nós é que merecíamos a morte. Mas, por amor a mim e a você, ele tomou o nosso lugar. E ali então, Deus mostra o quanto ele ama os seus filhos. O quanto ele te ama. Mas não só isso. Na cruz, Deus também vindicou o seu caráter de justiça. Porque ele não simplesmente perdoou, ele fez cair a iniquidade de todos nós sobre ele. É isso que está lá em Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas dores. E o pecado que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A dívida do ser humano foi paga. Deus não simplesmente perdoou, ele também pagou a dívida. Você entende agora? Você entende isso? O que isso significa para mim e para você? Que oportunidade é essa que Deus está nos dando? Queridos, Jesus Cristo é o único que pode nos perdoar e nos salvar. Olha o que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Percebeu? Não tem nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Ah, mas um ser humano que viveu aqui na terra, que foi tão bom, que fez tanta bondade, ele, como nós vimos ontem, ele era um pecador como eu e você. Não tem outro intercessor. Não tem outro que pagou o preço. Somente por meio de Cristo. Deus não deu nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Ele é o nosso único e verdadeiro substituto. Por isso ele é o nosso intercessor. Olha o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Entendeu? Não tem nenhum outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo Jesus. Mediador é o quê? Intercessor. Quem é o teu intercessor? Olha, eu respeito a sua decisão se você quiser pedir para algum outro ser que interceda por você. Mas biblicamente, o verdadeiro e único intercessor do ser humano entre nós e Deus foi aquele que pagou a nossa dívida na cruz. Cristo Jesus. Ele é o nosso intercessor. Queridos, a cruz foi o meio que Deus usou para conquistar o direito de nos perdoar. Voltemos à cena da crucificação de Jesus. Voltemos à cena. Jesus no meio. E ao lado dele, de um lado e do outro, haviam dois criminosos. Vamos ler o que o texto diz lá. Lucas, capítulo 23, verso 39 ao 42. Desculpa, ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, preste atenção que eu vou falar para você agora. De toda a nossa semana de oração, que vai acabar no domingo, hein? De toda a nossa semana de oração, talvez isso que eu vou falar agora para você é o mais importante de tudo que foi falado até então e de tudo que vai ser falado. Aqueles dois criminosos, um de um lado e o outro do outro lado, que também estavam crucificados, pagando ali pelos seus crimes, aqueles dois criminosos, nada mais e nada menos que representam eu e você. Aqueles dois criminosos representam a humanidade. O primeiro, aquele que escarnecia de Jesus, representa aquele grupo de pessoas que vivem nesse mundo, que estão morrendo e que não aproveitam que aquele que é o único que pode fazer alguma coisa por eles, para salvá-los, está diante deles, mas não aproveitam a sua oportunidade.
rejeitam a Jesus Cristo, rejeitam a oportunidade que Ele lhes dá antes da sua morte de receberem a salvação. Porque, como eu disse para vocês, essa morte que a gente passa aqui não é a morte eterna. Quem participar do estudo bíblico vai ver em que momento isso vai acontecer. Mas o outro criminoso, representa aquele outro grupo de pessoas que é tão pecador quanto qualquer outro, mas que não tendo como fazer nada para se salvar, eles olham para Jesus que está diante deles e se lançam de todo o seu coração, buscando de Jesus a solução para a sua morte. A única solução só pode vir de Jesus Cristo. Eu só preciso abrir um parênteses aí, porque quando Jesus fala aqui assim, em verdade te digo, aqui na versão que nós lemos, né, na versão Almeida, revista e atualizada, Jesus aqui no verso 43 fala assim, está traduzido para o português assim, ó, Jesus lhes respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse que aí, essa conjunção que, no original, no grego, não existe. Tá? O Novo Testamento foi escrito em grego e no original não existe essa conjunção. Algumas traduções colocam ali uma vírgula, mas também não havia pontuação no grego. Então, o que nós vemos aqui é que Jesus quis garantir para aquele condenado que estava morrendo, que naquele dia ele podia ficar tranquilo, que ele recebeu a certeza da sua salvação, a partir do momento que ele buscou a Cristo. É como se Jesus tivesse falado assim, em verdade te digo hoje, eu vou te dizer uma verdade hoje, já que hoje você me procurou, nos últimos momentos da sua vida, agora você se entregou a mim, eu quero te dizer uma verdade hoje, porque você se entregou hoje. Você vai estar comigo no paraíso. Amém? É isso que Jesus faz. A partir do momento que eu e você nos entregamos a Cristo, naquele momento, Jesus olha para mim, para você e diz, filho, que bom que você aceitou o meu sacrifício por você. Que bom que você entregou a sua vida a mim. Porque agora você vai poder estar comigo no paraíso. Ou você vai estar comigo no paraíso. Por isso, querido irmão e querida irmã, quero convidar você hoje a lançar todo o seu coração aos pés de Jesus. Lance a sua dor sobre Ele, Ele sabe o que é padecer. Lance os seus medos sobre Jesus. Você tem medo do quê? O que você está esperando para entregar sua vida a Jesus? Lembre-se, nós estamos nesse mundo agonizando, assim como aqueles 2 ladrões na cruz. A única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente vai morrer. A gente começa a morrer a partir do momento que a gente nasce praticamente. Não é assim? Nós estamos agonizando. Não espere para amanhã. Decida hoje. Entregue todos os seus medos nas mãos de Jesus. Se entregue a Ele sem reservas. Entregue a sua vida hoje a Jesus. Diz que em 2007, 22 de janeiro de 2007, aconteceu algo que eu gravei no meu coração, uma cena assim extraordinária. Eu vi no Jornal Nacional, e você ainda hoje você pode acessar a internet, que você encontra essa matéria na internet. Naquele dia eu estava assistindo o Jornal Nacional e aconteceu lá algo extraordinário que chamou a minha atenção e marcou a minha vida, a história, porque me fez lembrar do que Jesus fez por mim.
Então, dia 22 de janeiro de 2007, uma senhora chamada Maria, que mora lá em Franca, morava, pelo menos na época, em Franca, interior de São Paulo, ela saiu da sua casa para buscar água até em uma mina que havia próximo à casa dela. E ela foi com o seu filho, né? O seu filho chamado Gabriel Marcos, de 7 anos de idade. E lá chegando, havia lá como se fosse um poço fundo no chão, e ela foi lá então, na mina pegar água, e o seu filho ficou brincando na beirada ali daquele reservatório de água que era fundo, era profundo, tinha mais ou menos aproximadamente 4 metros de profundidade. Só que o menino, de repente, brincando, caiu lá, e ele começou a se afogar. A mãe, quando percebeu o que aconteceu, veio correndo e começou a gritar desesperada: salve meu filho, salve meu filho. E aí, então, aquela mulher no desespero, olhava para um lado, não via quem pudesse salvar o seu filho. Olhava para o outro, não via ninguém. E de repente, então, num ato de desespero, Maria pulou dentro daquele reservatório de água profundo para salvar o seu filho. Só havia um problema. Aquela mulher não sabia nadar. Mas uma pessoa ou duas que estavam vendo a cena conseguiram, um ainda tirou foto e conseguiu se aproximar lá para ajudar. Conseguiram tirar eles da água. Maria conseguiu empurrar o seu filho e ele foi salvo. Depois ali, os repórteres quiseram conhecer aquela mulher e perguntaram para ela, falaram assim: como você, sem saber nadar, teve coragem de pular lá naquela água e correr o risco de morrer você e ele? Ela disse o seguinte, e essa é a frase que me marcou: esse era o único jeito de salvar o meu filho. Queridos, quando Jesus, do seu trono, olhou para nós, pecadores, que agora estavam condenados à cruz, à morte, Jesus olhou para nós e ele decidiu vir e tomar a cruz em nosso lugar. Porque esse era o único jeito de salvar os seus filhos. Não espere mais. Entregue a sua vida hoje a Jesus. Ouça esse hino que foi preparado para você com muito carinho e medite na sua letra. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto, seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas sua coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você.
merecedor deste favor. Eu sou um pobre, miserável pecador. No Calvário, meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor, pois suas feridas ele nos salvou. Seu sangue jorrou, foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou, sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Quero convidar nesse momento você para orarmos. E após a minha oração e o término da mensagem de hoje, tenha o seu momento especial a sós com Jesus. Abra o seu coração para Ele. E lance, aproveite a chance. Aproveite que Ele está diante de você. Aproveite que Ele já tomou a tua cruz. E tenha o seu momento especial de entrega a Ele hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque através da mensagem de hoje podemos enxergar a nossa condição e o apelo que o Senhor faz para nós por meio do teu amor na cruz do Calvário. O Senhor já pagou o preço da nossa dívida, uma dívida que nós não podemos pagar, a não ser com a nossa própria morte. Por isso, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por ter morrido em nosso lugar, para nos dar a oportunidade de hoje sermos salvos por meio do teu sangue precioso. Para nós, a salvação é gratuita, basta a gente aceitar. Mas para ti, custou o seu precioso sangue. Que ele não seja derramado em vão na minha vida, nem na vida daquelas pessoas que me ouvem nessa noite, mas que o teu sangue possa nos limpar de todos os nossos pecados. Nós oramos agradecidos em teu nome, Jesus. Amém.